Fala galerinha, tudo tranquilo? Aqui quem fala é Rodrigo do canal Rodrigo GSI, focado em pintura e polimento automotivo. E hoje a gente vai dar andamento à nossa série de vídeos sobre correção de amassados na pintura. No vídeo anterior eu apresentei para vocês a spotter que eu vou estar utilizando para corrigir os amassados do capô. Porém, a principal dúvida do pessoal aí é como trabalhar a resolução do amassado, como analisar o amassado, e existem alguns acessórios primordiais para você fazer a utilização da spotter ou qualquer outro mecanismo que você esteja desamassando uma área na repintura automotiva, que vão facilitar você a visualizar o amassado e conseguir corrigir. Pô, Rodrigo, bati o carro, porrei o carro, estou resolvendo, eu lixei e eu não consigo mais ver onde está amassado ou não. No tato, passando a mão, eu não consigo sentir direito, não sei se está amassado, se já está alinhado ou se não está. Como é que a gente trabalha isso? Quais são os acessórios que a gente utiliza? Quais são as dicas iniciais para conseguir ver o amassado, visualizar o amassado, sendo que não tem pintura, não tem nada ali, já está completamente lixado, e na mão às vezes fica muito difícil de você visualizar. Bom, tem algumas ferramentas primordiais para você trabalhar qualquer tipo de reparo de amassado aí. A primeira dica que eu dou para vocês é quando vocês estiverem trabalhando qualquer processo de reparo de amassado na lataria, é fazer o lixamento localizado desse amassado, tá? Não lixar a peça inteira, não deixar a peça inteira no metal, não tem necessidade disso. Lixar somente no metal essa área do amassado e também a área que você vai fixar o grampo da tua spotter ali. Deixar essas duas áreas já preparadas e não lixar o restante. Por quê? Porque isso vai facilitar você de trabalhar mais localizadamente e conseguir visualizar onde o amassado está ou não. A partir do momento que você fez esse processo, você identificar as bordas do amassado utilizando já a lima para funileiro. Esse é o primeiro acessório fundamental para você utilizar quando você está desamassando a lataria. A lima para funileiro é esse acessório aqui, ó, pessoal. A lima propriamente dita fica fixada aqui por parafusos e essa aqui é a base para essa lima. Dá para ver no vídeo aí que ela é uma lima bem agressiva, ela é bem abrasiva. Então o que isso significa? Que conforme você utilizar ela, mesmo se você utilizar ela suavemente, correndo ela suavemente na lataria ali o mínimo possível, ela acaba arranhando bastante a lataria do veículo. Especialmente veículos com a chapa mais fina, que são os carros mais novos. Então existe uma grande discussão a respeito de utilizar ou não a lima para funileiro nos reparos de funilaria e pintura, bem como contornar isso. Então o princípio básico de utilização da lima é você fazer movimentos assim, nesse sentido, ou assim, e evitar ficar com ela trabalhando dessa maneira aqui, porque você vai riscar muito a peça, muitas áreas que você não precisa recuperar, que não fazem parte do amassado, que eventualmente vão precisar de um pouco mais de fundo, até mesmo de uma massa poliéster para remover os riscos causados pela lima e pela utilização da lima. Outra dica interessante é utilizar uma lima convencional que você encontra aí em materiais de construção, destruir ela, tirar aquele cabinho que você tem, que prende ela para você utilizar, e fazer algum mecanismo de suporte, eventualmente próximo a esse aqui, parecido, que você consiga apoiar ela e utilizar ela para fazer a marcação dos defeitos que você está trabalhando. Porém, você não vai ter uma funcionalidade interessante da lima do funileiro, tá? Vocês estão vendo aqui que existe esse regulador aqui. Isso daqui nada mais é do que um mecanismo que você consegue tensionar a lima, tá? Você consegue tensionar ela para você ou fazer com que ela fique para dentro, tá? Como vocês estão vendo aí, ó, ela está levemente inclinada, ela não está reta mais, então você consegue fazer ela ficar para dentro,
Ou também o contrário, você consegue fazer ela ir para fora, com base na tensão aqui que você regula na própria lima. Pô, Rodrigo, como é que funciona isso aí? Para que eu vou utilizar ela dessa maneira aí? Na maioria dos casos, na chapa reta, você vai utilizar ela reta, sem nenhuma tensão aqui, tá? Com esse tensionador aqui solto, tá? Ele solto significa que ela vai estar retinha, vai estar na posição reta aí, para você trabalhar numa chapa reta. Porém, se você estiver trabalhando aí na lataria de um Fusca, que é totalmente curvado, você vai sempre tensionar aqui, você vai sempre regular a lima de maneira que ela se molde a peça que você está trabalhando e você consiga limar uma área aí com ela mais ou menos no formato da peça. Então não adianta você querer entrar na ponta do capô, por exemplo, limando ali um amassado com ela reta, porque com ela reta vai ser difícil de você marcar, você eventualmente vai marcar áreas que você não quer marcar, vai marcar demais, vai limar demais, vai desgastar demais a chapa no momento que você estiver limando. Então você deixa ela no formato da peça que você está limando. Se eu tivesse ali na quina do capô, no comecinho dele ali um amassado, como é que eu ia trabalhar? Eu ia limar com ela mais ou menos assim, ó. Ia limar assim para mim conseguir marcar o mínimo possível a peça e determinar bem a área do amassado ali que eu preciso rebater, puxar para fora com a spotter ou eventualmente fazer qualquer outro tipo de correção. Outra dica interessante é tomar cuidado com essas pontinhas aqui, que elas são quina viva, tá? Se você puder arredondar aqui, o que eu acho bem plausível, você certamente vai ter ferramentas para fazer isso. Você arredonda aqui para não ter nenhum problema aí de se cortar, algum perigo de ter algum contratempo aí relacionado a esse suportezinho aqui, tá? Eu ainda não fiz, mas tá aí a dica para vocês no vídeo. Então, a lima utilizar com bastante cautela, utilizar com bastante cuidado, sem força na lataria quando você estiver limando e o mínimo possível. Outro acessório de extrema importância, de funcionalidade até melhor e mais prático do que a lima, é a utilização da régua. Qualquer régua que você tenha de aço aí que você consiga ter uma boa precisão ali na peça, consiga visualizar bem o defeito na peça, você pode utilizar. Como é que funciona a régua? A régua você consegue tanto ver se a lata está para cima ou se a lata está para baixo, se você precisa bater ela com o martelo ou se você precisa repuxar com a spotter. Então você sempre vai posicionar a régua nas áreas do amassado e vai visualizar por cima ou por baixo, enfim, num ângulo ali que você consiga ver se você tem entrada de luz, se você está tendo alguma depressão no amassado ou se você tem alguma área que está para cima que você precisa bater com o martelo, precisa voltar a chapa ao estado original. Então você vai posicionando a régua em N ângulos ali na peça que você está trabalhando e vai visualizando aonde está amassado, onde não está, onde você precisa trabalhar ou não. E aí, pô, eu vou acabar me perdendo nos amassados, onde eu estou trabalhando. Então você vai trabalhar sempre em áreas pontuais, evita utilizar a régua ali e tentar repuxar todas as áreas dos amassados que você tem na peça, todos os amassados de uma vez só. Trabalhe pontualmente um amassado, depois trabalhe outro, trabalhe uma região do amassado, depois trabalhe outra e vá assim sucessivamente até você terminar de desamassar a peça. Trabalhe sempre numa região localizada. O amassado, quando você estiver trabalhando, ele vai ir se desmembrando em amassados menores, ou seja, você repuxou uma área, essa área aparentemente vai estar alinhada com o restante da peça e eventualmente nas bordas, nos ladinhos ali ou em cima ou embaixo, vai ficar uma depressão pequena ainda que você vai ir acertando, vai ir rebatendo com calma também. Então um amassado vira 2, 2 viram 3, enfim. É nessas horas aí que você vai trabalhar localizadamente e vai evitar ficar correndo todo um grande amassado ali e posicionando a estrela, fazendo o repuxo ali em todas essas áreas para você não se perder. Então aí utilizando a régua você também vai utilizar um lápis ou uma caneta esferográfica, uma canetinha aí, para marcar
as áreas desses amassados. Você vai circular, ou enfim, vai fazer uma marcação onde você tem esses amassados. Eu utilizo um lápis para carpinteiro ali, de grafite mesmo, e eu risco a peça, circulo as áreas do amassado onde eu estou trabalhando. Eventualmente eu faço análise ali com a régua, e eu não vou marcar novamente com a lima, e sim eu vou utilizar a régua para ver se está nivelado ou não. E eu circulo as áreas onde eu ainda tenho amassado, para mim continuar o processo do reparo, continuar desamassando. Em um primeiro momento isso pode parecer bem trabalhoso, bem tedioso, mas você vai pegando a manha com o tempo, vai se familiarizando e vai aprendendo a trabalhar da melhor maneira possível aí. Essas são as dicas iniciais, tá? Por fim, o pessoal me pergunta muito da utilização das lixas para fazer a demarcação dos amassados. Na maioria dos casos a lixa ela vai entrar um pouco para dentro do amassado, não vai marcar corretamente as bordas do amassado ali com a precisão, com o mínimo de precisão necessário que você precisa ter para saber onde você precisa puxar esse amassado, trabalhar, e vai ficar um pouco difícil a visualização e um pouco mais trabalhoso para você remover esse amassado. Então se você quer utilizar lixa, eu recomendo que você utilize um prato rígido, daqueles de plástico mesmo rígido, não é nem um prato com borracha, pessoal. É um prato rígido mesmo, para a tua lixadeira, para a tua máquina ali que você quiser trabalhar o lixamento, e utilize ele sempre no ângulo da peça, não incline a máquina e não passe ele por dentro do amassado, para você marcar realmente somente a área do amassado e conseguir fazer a utilização dos acessórios para você puxar esse amassado de volta, resolver esse problema. Falando um pouquinho então sobre a análise dos amassados, quanto mais profundo for o amassado, maior vai ser a força que você vai precisar para retirar esse amassado, para rebater ele com a spotter. Então aí entra aquele ponto, putz, o que eu vou utilizar? Eu vou utilizar a estrela ou vou utilizar a arruela? Para encurtar o caminho, a estrela é mais para a fase de acabamento final e para você repuxar pequenos amassados, pequenas depressões e áreas mais pontuais e áreas menores. E as arruelas servem para você puxar amassados maiores que entraram mais na peça, em áreas mais rígidas para você repuxar, como é o caso da soleira de porta ali, que a lata é mais rígida, e o caso aí que a gente pode também dar o exemplo é no caso de uma ponta de porta, de uma quina de porta ali, onde a chapa é mais rígida para você rebater. No caso do capô, a gente tem áreas que a gente vai utilizar tanto a estrela, e tem áreas que a gente vai utilizar as arruelas. No amassado maior, que é o amassado do meio, ele está mais para dentro do capô, tá? Ele é mais extenso, ele é maior, e o mais importante, ele é um amassado reto. Então eu vou posicionar as arruelas ao longo desse amassado e eu vou trazer uma maior área utilizando a arruela de uma maneira só. E também rebatendo, puxando com mais força, porque eu preciso de mais força para trazer essa lata, essa chapa de volta. Tanto pelo fato de eu ter diversas arruelas soldadas, como pelo fato da resistência da solda ser maior, a arruela gruda mais na peça do que a estrela, trazendo o amassado de uma maneira mais rápida para fora e também trabalhando com ele de uma maneira mais precisa. Por quê? Porque eu vou puxar mais do amassado para fora do que eu puxaria se utilizando a estrela diversas vezes ali. Então trabalhar com a arruela é mais rápido, mais eficiente do que utilizar a estrela. E eventualmente a estrela nem vai trazer esse amassado de volta para fora. Você vai ficar ali horas trabalhando, vai ficar horas utilizando a régua para você ver se você desamassou ou não e você nem conseguiu trazer esse amassado para dentro. Então pegou uma porrada mais forte, uma área mais forte ali, um amassado maior e um amassado que está mais para dentro na lataria, você já vai direto utilizando as arruelas para fazer a remoção desse amassado, para puxar essa lataria para fora. Então no próximo vídeo a gente vai trabalhar a demonstração prática da ferramenta. Então se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações para você receber sempre em primeira mão aí quando eu postar os novos vídeos relacionados ao tema funilaria e pintura no canal. Se você gostou, deixa o seu gostei aí, não esquece de deixar o seu joinha, pois isso me ajuda muito a saber se eu estou acertando ou se eu estou errando no conteúdo que eu estou trabalhando para vocês aí, buscando sempre alterar, sempre melhorar esse conteúdo para passar informação
da melhor maneira possível para você que está nos acompanhando aí, tá certo? Deixo aqui meu muito obrigado, meu forte abraço para você e até o próximo. Tchau, tchau!